Bom, pessoal, eu sou o João Vitor, aluno do curso de licenciatura de Física e matriculado na disciplina de Eletrodinâmica, com o professor Pablo. E vou resolver aqui com vocês o exemplo 2.7 do livro do Griffiths, da Eletrodinâmica, que pede para a gente encontrar o potencial para uma carga esférica de raio R com distribuição uniforme de carga. Então, como que nós vamos fazer isso, Primeiramente, aqui é um desenho da situação para nos ajudar a retirar informações, do enunciado. Então, desenhei aqui uma casca esférica, lembrando que é uma distribuição, de cargas na forma de uma casca esférica. E aqui nós temos um elemento infinitesimal de carga dessa esfera, Aqui, logicamente, está um pouco maior para a gente poder enxergar, mas digamos que é um elemento infinitesimal de carga. E daí nós vamos fazer o seguinte, para facilitar o que nós queremos encontrar, nós vamos definir o ponto P como estando no eixo Z. Tá vendo aqui o nosso ponto P? Porque com isso fica mais fácil, a simetria do problema para a gente poder encontrar uma equação geral de como encontrar o potencial nesse eixo Z, certo? Então, o primeiro passo é esse, definir o ponto em que a gente vai determinar o potencial, que é o ponto P. Agora, como que a gente vai escrever as coordenadas desse ponto, dado pelo nosso vetor R, que é a distância do elemento infinitesimal até o nosso ponto P, que é a contribuição, dessa pequeno elemento de carga para o potencial lá em P. Bom, para isso, pessoal, nós vamos ter que retomar aqui a lei dos cossenos. Vou anotar aqui para nós. Lei dos cossenos. O que essa lei nos diz? É uma relação entre os ângulos e os lados dos triângulos. Então, vamos chamar aqui esse lado de A, esse lado de B, esse lado de C, e os ângulos que apontam para o lado também vão ter o nome daquele lado, Então, esse é o lado C, o ângulo que é o oposto dele é o ângulo C. O que a lei dos cossenos nos diz? Ela nos diz que o lado C ao quadrado é igual ao lado A ao quadrado, mais o lado B ao quadrado, menos 2 vezes A, vezes B, vezes o cosseno do ângulo C. Então, essa é uma lei dos cossenos, tirada da própria geometria do triângulo, E veja só, aqui, pessoal, lá na nossa situação hipotética, que nós estamos querendo encontrar um potencial, nós também encontramos um triângulo aqui. Veja só, nós temos aqui um ângulo, θ', que é o oposto do R, e bem aqui, olha, nós temos o Rzão, que é o R do raio da nossa esfera, da nossa casca esférica. Então, temos o vetor R posição, temos o raio, e aqui, olha, nós sabemos o que é, É a altura, digamos assim, a nossa coordenada em Z. Então, nós temos um triângulo aqui, olha, que se nós retirarmos daqui e passarmos para cá, para nos ajudar a enxergar melhor, ele seria mais ou menos assim, olha. Aqui seria o eixo Z, aqui seria o raio R, e aqui seria o nosso vetor R, Então, o nosso vetor R, o nosso raio R, e o ângulo θ', sendo que aqui é o eixo Z, Então, veja, nós podemos aplicar essa lei aqui, então, para encontrar o nosso vetor posição R, em termos de coordenadas conhecidas, que podem ser conhecidas. Então, vamos ter aqui, que R ao quadrado, usando a mesma lei, R ao quadrado vai ser igual a Rzão ao quadrado, mas o que é esse lado? É o nosso eixo Z, mais a coordenada Z ao quadrado, menos 2 vezes Rzão, vezes Z, vezes o cosseno de θ'. Então, essa é a primeira informação, pessoal, que nós vamos guardar. É a coordenada R, do nosso vetor posição do elemento de carga infinitesimal até o ponto em que a gente quer calcular o potencial. Isso é muito importante para a gente poder chegar no valor do potencial. Uma outra coisa que nós vamos precisar, pessoal,
é o valor infinitesimal de área, é o dA. Por que a gente vai precisar disso? Por causa da nossa integral do potencial, né? A integral do potencial, ela tem o nosso vetor R, que nós já encontramos, e ela tem um elemento de área, ela integra na área, o elemento infinitesimal de área, bem aqui, olha. Esse elemento aqui é um elemento infinitesimal de área. Então, como que a gente vai escrever esse elemento infinitesimal? Aí nós temos que lembrar que nós estamos em coordenadas esféricas. E nas coordenadas esféricas, vamos anotar aqui, nas coordenadas da esfera, nós vamos ter que o dA, ele é determinado por três coordenadas diferentes, três informações diferentes, melhor dizendo. É o R ao quadrado, seno de θ', no caso, né, já que o ângulo é θ', por dθ', vezes o dφ. Então, nós temos lá o raio, temos a variação em θ e temos a variação em φ. Então, veja que são duas variáveis aqui, né? Além da nossa informação do raio. Então, essa é a segunda informação importante que a gente precisa. Isso aqui, pessoal, é tirado direto da geometria do problema, né? A gente não vai aqui descrever certinho como que a gente chega nisso, porque senão toma muito tempo, né? Mas se a gente pega lá a coordenada esférica, pega um elemento infinitesimal de área e vai tentar descrever esse elemento pelas suas coordenadas dφ e dθ, é justamente esse valor que nós vamos chegar, beleza? Então, com essas duas informações, pessoal, nós podemos aplicar a equação do potencial na forma integral. Equação do potencial na forma integral. Considerando a forma de densidade superficial. Carga. Por que considerar a densidade superficial de carga? Porque ele nos disse lá no enunciado, olha, que nós temos uma distribuição uniforme de carga. E nós estamos trabalhando com uma superfície. Então, a densidade que nós vamos usar não é linear e não é volumétrica, porque não é uma esfera sólida, é uma superfície. Então, a densidade será superficial, que geralmente nós vamos ver simbolizada por isso daqui, que é o sigma, se eu não estou enganado. Então tá. Então, qual é essa formulação do potencial? Que é o que a gente quer descobrir. A formulação do potencial é essa daqui, ó. Potencial 1 sobre 4 pi epsilon 0. A integral lá da densidade superficial de carga por R dA. E aqui, olha, nós temos o dA e nós temos o R. Então, vamos substituir. Substituindo 1 e 2 na integral. O que vai acontecer? Nós vamos ter um VZ, o potencial vai estar no eixo Z, de 1 sobre 4π epsilon 0, da integral de densidade superficial de carga sobre R. Qual que é o nosso R? Aquele lá, ó, que nós encontramos pela lei dos cossenos, certo?
Só que aqui, ó, lá nós encontramos o r ao quadrado, né? Aqui é o r, então nós temos que colocar dentro de uma raiz, porque é r e não r ao quadrado. Substituindo aqui. Certo. E temos o dA. Vamos colocar aqui, substituir o dA pelo valor que nós encontramos. Beleza. Então, agora nós temos que fazer algumas análises a partir do que nós encontramos para poder simplificar a nossa integral. Olhar para o que a gente já tem e ver o que a gente já sabe. Então, ó, por exemplo, nós já sabemos que Rzão é o raio da esfera e esse é o quê? Constante. Pode sair da integral. A densidade superficial de carga, ela é uniforme. Lembra por que nós sabemos disso? A distribuição uniforme de carga. Então, a densidade superficial é a mesma em qualquer ponto. Ou seja, também é constante. E nós podemos fazer uma observação também, olha, para o dφ. O dφ é a variação ao longo do eixo, de um dos eixos da nossa esfera. Se nós olharmos para a geometria do problema, quando nós formos varrer a superfície da nossa casca, esse dφ ele vai variar de 0 a π. Então, o dφ nós já sabemos, aliás, perdão, ele vai varrer, não de 0 a π, ele vai varrer toda a circunferência. Então, ele vai varrer 2π da circunferência da esfera. Que ele vai varrer toda a superfície da esfera, enquanto a gente vai integrando cada pequeno elemento de carga. Então, sabendo dessas três informações que nós analisamos aqui, nós vamos chegar numa expressão mais simplificada. Por quê? Porque nós vamos poder tirar algumas coisas da integral, olha. Então, Vz vai ser igual a 1 sobre 4π ε0. Daí nós vamos poder fazer o quê? O dφ é o 2π, que nós já sabemos, que é o tanto que ele vai variar. O r ao quadrado vai poder vir aqui para fora, e a densidade superficial vai poder vir aqui para fora. E agora nós podemos colocar um intervalo de integração na nossa integral, porque nós só temos uma variável. Então a gente tem que saber quanto que vai variar esse dθ. Bom, se o dφ ele já vai rodar todo o eixo, um dos eixos da esfera, o nosso dθ só vai precisar variar 180, só vai precisar varrer π. Então a nossa integral vai ser de 0 a π. E o que sobrou? Sobrou o seno de θ' sobre a nossa raiz lá de e ao quadrado mais e ao quadrado menos 2rc cosseno de θ'. Beleza? E sobrou apenas uma variável, que é a nossa variável de integração de θ', certo? Agora, como que nós vamos resolver essa integral, né? Bom, aqui entra a parte da matemática pura, digamos assim, né? A técnica de integração que eu acho mais fácil aqui, pessoal, não sei, mas é possível que tenha outras, é a por substituição. Então, nós vamos usar integração por substituição. Beleza? Então, nós vamos chamar de u o que está dentro da raiz ali, olha. R ao quadrado mais e ao quadrado menos 2 cosseno de θ' rz. Isso. Só troquei a ordem, mas tá certo. Então, aí nós fazemos a derivada disso, né, para poder encontrar o dθ. Du dθ vai ficar 2 seno de θ' rz, já que os outros dois vão ficar como se fosse constante.
Ou seja, nós podemos lá substituir também o dθ por du dividido por 2 seno de θ' Rzão z. Certo? Então, isso aqui é a nossa integral por substituição. Vamos jogar lá na nossa integral esse valor que a gente encontrou. E vamos ter o seguinte: jogar o dθ aqui dentro, né? Substituir ele por isso daqui. E daí nós vamos ficar o seguinte. Eu vou pegar aqui, pessoal, só a parte da integral para ficar mais fácil de vocês verem, tá? Então, estou fazendo um cálculo auxiliar, né? Cálculo auxiliar, beleza? Para a gente não ter que ficar copiando tudo. Então, temos lá o seno de θ'. Aqui nós vamos ter o quê? Raiz de u, que a gente chamou de u, tudo aquilo que estava lá dentro, né? Raiz de u vezes, vamos substituir o dθ por du. Seno de θ' Rz. Beleza. Seno de θ' simplifica com seno de θ'. Rzão e z e o 2 são constantes, já que a gente está integrando em u. Sai da integral. E nós vamos ter o quê? A integral... Aqui, só colocar aqui, 2, Rzão e z. A integral de du, que vai ser a única coisa que vai sobrar lá, sobre u. Aí aqui ficou fácil a integral, né? Sabemos que a integral disso é 1 sobre 2Rz. A integral de u elevado a menos meio, né? É quanto? Vai abaixar lá, só o expoente, 2 vezes u elevado a meio. E isso, voltando lá para nossa... para o que a gente tinha chamado de u, isso é igual ao quê? Isso é igual a 2 simplifica com 2, né? 1 sobre Rzão z. E aí, o nosso u elevado a meio, ou seja, a raiz de u, né? Que é o quê? Rzão, zzão, menos 2Rzão, z, cosseno de θ' elevado a meio, que é a raiz, né? Certo? Então, ó, nós conseguimos resolver a integral. A integral disso é isso. Lógico que aqui a gente fez sem o intervalo de integração, só para facilitar. E não podemos esquecer da parte que já estava fora da integral. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, agora, nós vamos colocar todas as informações. Vamos fazer aqui, então, portanto... Agora vamos colocar o que a gente já sabia, ó. Já sabia que v de z, o lado de fora da integral, que a gente já tinha descoberto, tinha 1 sobre 4π ε0. E daí, nós vimos o quê? O 2π Rzão ao quadrado, densidade linear, que foi o que a gente conseguiu tirar da integral. E agora nós temos o nossa solução da integral, que foi o quê? 1 sobre Rzão z raiz de E ao quadrado, z ao quadrado, menos 2 cosseno de θ' Rzão z. Só que a gente tem que avaliar no intervalo de integração de 0 a π. Beleza? Só puxar aqui para ficar certinho. Então é isso. Aí aqui, olha, nós já podemos fazer algumas simplificações, né? Então, ó, vamos lá. Vamos simplificar aqui a coisa. 2π simplifica com 4π. 1 sobre Rzão z não está sendo avaliado na integral, porque a integral está sendo avaliada em φ, em θ, perdão. Então, isso daqui é uma constante que a gente já pode jogar para cá. Então, a gente vai ter aqui r ao quadrado simplifica com r. Então, nós vamos ter Rzão, densidade linear,
Vamos sobrar aqui 2, ε0 e z. Beleza. Mais, né, ou vezes, aquilo que a gente tem que avaliar ainda, que é o r ao quadrado mais z ao quadrado, menos 2 cosseno de θφ Rzão z. Π zero. Beleza? Então agora não tem mais o que a gente simplificar. Agora a gente tem que avaliar. Vamos avaliar então aqui a nossa integral. Então vamos ter o Rzão, velocidade linear de carga, 2ε0z. Como que vai ficar aqui a nossa solução avaliada em π? Cosseno de π, quanto que é aí? Lembra? A gente lembra, né? Então vai ficar e ao quadrado mais e ao quadrado mais 2Rzão e z, certo? Isso avaliado em π. Aí avaliado em zero, lembrando que cosseno de π é menos 1, né? Avaliado em zero vai ficar quanto? Cosseno de zero é 1, então vai ficar Rzão ao quadrado mais e ao quadrado menos 2Rzão z. Beleza, avaliamos a nossa integral. Agora, pessoal, a gente faz uma jogadinha aqui para a gente poder simplificar essas raízes. Que é o seguinte, olha só, vamos fazer aqui novamente a próxima linha para a gente poder fazer essa jogada. Observe o seguinte, aqui nós temos um quadrado da soma e o quadrado da diferença. O que que isso quer dizer? Quer dizer, olha, que a gente pode escrever aquilo tudo ali simplesmente assim, ó. Quadrado da soma e quadrado da diferença. Perdão, esse quadrado aqui é da diferença e não de cada um. Isso, beleza? Então, olha, isso daqui, olha, é a mesma coisa que isso. Quadrado do primeiro, vezes duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? E a mesma coisa aqui. Agora, por que que isso é interessante para nós? Porque a gente consegue simplificar a raiz com o quadrado e tirar da raiz. Só que quando a gente vai fazer isso, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte, que nós precisamos sempre ter um valor positivo dentro da integral. Porque senão, aliás, dentro da raiz. Porque senão não vai ter como a gente resolver a questão e chegar no potencial. A gente precisa que a raiz que a gente vai usar, ela seja sempre positiva. E por que que isso é interessante a gente pensar? Porque é o seguinte, olha, deixa eu apontar aqui, né, que esse aqui é o que a gente chegou para o potencial, mas que a gente tem que considerar o seguinte, precisamos que a raiz seja positiva, até porque a gente está falando de distância, né? Entre R e Z, são duas distâncias. Daí, o que que acontece, pessoal? Veja só, o Z, lembre lá que é a nossa coordenada Z até o ponto P, e o R é o raio da nossa casca esférica. Aí veja o seguinte, quando o Z ele é maior do que o raio, olha o que que acontece aqui, olha. Quando o Z é maior do que o raio, isso daqui seria um número negativo, certo? Então, ó, quando a gente tirar da raiz, porque o 2, a potência vai simplificar com a raiz, e o Z ser maior do que o R, daria um número negativo. Então, antes da gente fazer essa simplificação da potência com a raiz, a gente tem que ver que quando o Z for maior do que R, ou seja, fora da esfera, essa raiz aqui vai implicar que aquela raiz lá, R menos Z ao quadrado, vai ser igual a Z menos R. Porque daí, quando a gente simplificar a potência com a raiz, de fato, vai ficar positivo. Entenderam? Então, nós precisamos fazer essa observação aqui. Com isso, pessoal, a gente conseguiu resolver a nossa questão.
porque o nosso potencial, ele vai ter duas partes, então, olha. Potencial externo à casca. Como que vai ser isso? Vai ser quando Z for maior do que R. Então, quando Z for maior do que R, o nosso potencial vai ser igual ao Rzão, densidade linear superficial de carga, 2ε0z, né? Tá aqui, vezes o que está lá no nosso, aqui no nosso parênteses. Lembrando dessa observação aqui, olha. Então, como que vai ficar? Vai ficar R mais Z, aqui simplificou. Agora aqui, quando simplificar, olha, nós vamos substituir por isso daqui. Então, vai ficar menos isso daqui, menos Z mais R. Ou seja, o nosso potencial em Z, para o lado de fora a casca, vai ser, aqui simplifica com aqui, nós vamos ter 2R. O 2 simplifica com 2, R ao quadrado. Fica R ao quadrado, densidade superficial, ε0z. E o potencial interno à casca, ou seja, Z menor do que R, não vai ter nenhuma alteração, porque a nossa raiz lá já vai ficar positiva naturalmente. Então, nós vamos ter V de Z igual a Rzão, densidade superficial, ε0z, vai ficar R mais Z menos R mais Z, certo? R simplifica com R, e nós vamos ter aqui 2Z. Z vai simplificar com Z, 2 vai simplificar com 2. Então, vamos ter V de Z, R, aqui. Beleza, pessoal? Então, esse daqui é o nosso resultado para encontrar o potencial de uma casca esférica com uma densidade superficial uniforme. Potencial do lado externo à casca e do lado externo à casca. Espero que tenham entendido. Obrigado.